Bem, abre comigo a sua Bíblia no Evangelho, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, nós vemos uma história logo depois que teve o enchimento do Espírito Santo, logo depois que o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 no dia de Pentecostes, depois que já teve o primeiro sermão que eles assustaram, porque afinal de contas, mais de 3.000 foram acrescentados à igreja em um só dia. Aí nesse texto, em Atos 3, fala, você não precisa ler, depois você vai confirmando, à medida que a gente for passando aquilo que Deus colocou no nosso coração, fala que um dia Pedro e João subiam para ir para o templo, para orar, por volta das 3 horas da tarde. E quando eles estavam chegando lá, em uma das portas do templo, na porta chamada Formosa, tinha um paralítico, tinha um aleijado, que era aleijado de nascença. Não fala a idade desse aleijado, mas fala que todos os dias eles levavam esse aleijado e colocavam nessa porta, que era uma das portas principais, porque daí ele já tinha acesso direto para dentro do templo, colocavam ele ali naquela porta com uma finalidade, para ele pedir esmolas. E naquele momento, quando eles viram, aquele aleijado viu Pedro e João entrando, ele pediu esmolas. Afinal de contas, ele estava ali para pedir esmola para quem quer que for que entrasse. Qualquer pessoa que fosse entrar ali, ele estava ali justamente para pedir esmolas. E quando ele pede esmolas para Pedro e João, ele não recebe um trocadinho, ele não recebe umas moedinhas. Pedro vira para ele e fala assim: olha para nós. Você imagina, você está naquela expectativa, e de repente, na hora que você pede uma esmola, a pessoa vira para você e fala: olha para nós. E diz a palavra de Deus que aquele paralítico olhou para os dois, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro vira para ele e fala assim: olha, nós não temos ouro e não temos prata. O que você faria numa situação dessa? Você está pedindo dinheiro, de repente a pessoa fala: olha para mim. Aí você pensa assim, vai perguntar aquilo: quanto que você quer, De repente aquela pessoa ali vira para você e fala: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, ou seja, eu não trabalho, prata é o pagamento diário, eu não tenho nenhum dinheiro que eu recebi hoje, e nem ouro, que pode representar algum tipo de poupança, algum tipo de economia. Então eu não tenho prata, não tenho ouro. Eu imagino a decepção daquele paralítico, quando ele ficou olhando para aqueles dois que já falaram de cara: não tem dinheiro. Mas Pedro vira e fala assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Imagino que ele, na hora ali, eu gosto muito de pensar, imaginando o que está passando na cabeça das pessoas, principalmente o que passaria na minha. Se eu estou pedindo uma oferta e de repente alguém fala assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Você não tem o que eu quero, o que você vai me oferecer? E ele vira e fala assim: aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Uma versão fala: levanta e anda. A outra fala assim: se erga e ande. A outra já fala só: ande. E aquele homem começou a tentar firmar-se para se colocar em pé. Aí diz que os dois, Pedro e João, vieram e ajudaram a se colocar em pé. E aquele homem não simplesmente ficou em pé, ele começou a pular e se alegrar. E ele não foi embora para a casa dele para contar para os seus familiares que ele tinha sido curado, não. Porque imagina, ele estava esperando dinheiro, de repente um cara fala: fui curado. Tá bom, mas e o dinheiro, Aí já é um pensamento um pouquinho maldoso, Mas diz que a palavra que ele entrou para dentro do templo e começou a louvar e a glorificar a Deus, porque aquela porta principal já estava direto no pórtico, dentro da entrada ali no templo. E diz que as pessoas que estavam no templo, imagina, alguém que era colocado ali todos os dias, eles reconheceram que aquele era o paralítico que estava sentado na porta do templo todos os dias, o tempo todo, para pedir esmolas. E muitos glorificaram a Deus por causa da vida daquele paralítico. Enquanto eu estava meditando sobre esse texto, Deus me mostrou, logo nos 2 primeiros versículos, aí você acompanha comigo, que existem 3 tipos de pessoas. Olha logo no versículo 1, fala que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Existem 3 tipos de pessoas: aqueles que vão ao templo para orar. Pedro e João, eles estavam indo no templo para orar. E nós sabemos muito bem que era no templo que eles ofereciam a sua oração, a sua adoração e também as suas ofertas ao Senhor. Mas ali é bem específico que eles estavam indo ao templo na hora
da oração. Um horário específico. Então eles tinham um compromisso de ir à igreja para orar. Então o primeiro tipo de pessoas que nós encontramos nesse texto são aqueles que vão ao templo para orar. O segundo tipo, a gente vê no versículo 2, falando que certas pessoas conduziam o paralítico todos os dias e o deixavam, pegavam e o deixavam na porta do templo. E o segundo tipo de pessoa que eu vejo, que eu entendo que tem nesse texto, são aqueles que vão no templo para deixar os seus problemas. Quantos concordam comigo? Né? Durante o dia inteiro, aquele homem não era problema. Pegou o problema e joga lá na porta. Mais tarde eu vou lá e pego de volta. Né? Eles não iam lá, não estavam levando um paralítico para poder ser curado, uma possibilidade, né? Porque não era um tanque de Betesda, que esse é um outro texto que fala que ficavam lá na beirada do tanque, porque criam, né? No tanque de Siloé, criam que as águas se moviam, o anjo vinha, movia a água, e de repente o primeiro que caísse na água ia ser curado. Não, nesse lugar não era uma porta específica para pedir esmola. À noite, mais tarde, eles iam lá buscar o paralítico e a renda do dia. Então Deus falou comigo, tem aqueles que vão no templo para orar, mas também tem aqueles que vão na igreja só para deixar os problemas. Ah, quando eu estou com um problema, eu já sei onde que eu vou. Eu vou para a igreja. Olha, eu pego, jogo meu problema lá dentro e vamos ver o que acontece. E fala em relação ao paralítico, que é o terceiro, que fala que ele ia lá para pedir esmolas. Então, o primeiro tipo de pessoas que a gente vê no texto são aquelas que vão no templo para orar. Segundo, aqueles que vão quando tem problema para deixar o problema lá. E o terceiro, aqueles que vão no templo para suprir as suas necessidades. O paralítico ia para lá, não era para orar, não era para adorar, não era para nada, era para receber dinheiro. Ou seja, a minha necessidade é dinheiro. Eu sei aonde eu posso suprir a minha necessidade, então eu vou para a igreja. Simplesmente, quando acaba a minha necessidade, eu não preciso ir mais. Concorda comigo? Não, você não pode concordar comigo, porque isso não é correto. A gente tem que ser aquele tipo de pessoa que a gente vai para o templo para orar, para adorar o Senhor, para poder estar ali dando o nosso tempo para o Senhor, dando a nossa vida, a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, por tudo aquilo que Ele é para nós, por tudo aquilo que Ele tem sido, por tudo aquilo que Ele tem feito. Quantos aqui receberam uma bênção do Senhor essa semana? Levanta a sua mão. E eu quero te dar a oportunidade de agora. Agradece a Deus pela bênção que Ele te deu. Agradece a Deus pela vida que Ele tem derramado sobre você, pelo ar que você respira, por poder estar nesse lugar, que Deus está te abençoando, que Deus está te guardando. Como é bom nós orarmos, nós sermos o tipo de pessoa que vai na igreja ou que vai no templo para poder orar a Deus. Não somente aqueles que vão, estou com um problema, já sei onde que eu vou. Também acabou o problema, sumiu. Ah, eu estou com uma necessidade, eu sei aonde. Aí vai, a necessidade é suprida, tchau. Esse paralítico pelo menos fez diferente. Lembra da história dos 10 leprosos que chegaram diante de Jesus? Jesus pregou, ministrou a cura sobre os 10. Os 10 foram curados, mas de repente só um volta para agradecer ao Senhor. Os outros 9 ninguém tem notícia mais. A irmã lembrou agora há pouco sobre aquele endemoniado gadareno. Quando ele foi liberto, ao contrário de outros endemoniados que aconteceram, quando ele foi liberto, ele falou assim, não, eu passei muito tempo escravo do diabo, muito tempo ali no cemitério, o tempo todo mundo com medo de mim. Agora eu sei onde eu encontro paz junto com o Senhor. O Senhor me deixa seguir. E Jesus vira para ele e fala assim, não, vai para a sua cidade, conta aquilo que te aconteceu. Ele não foi para um seminário, ele não foi para uma escola de profetas, né? Aquela experiência de ter sido liberto foi o suficiente para Jesus virar para ele e falar assim, vai lá para a sua cidade e conta. Aí diz a palavra de Deus que ele foi para Decápolis e pregou o Evangelho. Aí a gente pensava, o nome da cidade já era Decápolis. Não, Decápolis era uma região de 10 cidades, por isso Deca, 10 cidades. E aquele endemoniado, sem seminário nenhum, com a experiência de ter sido liberto pelo poder de Deus através do Senhor Jesus, ele simplesmente sai e vai pregar nessas 10 cidades o que Jesus fez na vida dele. Como é gostoso a gente saber reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu testemunhava agora há pouco para o grupo, durante as orações. Eu sei de onde eu vim de família simples, eu vim de família pobre. Aquele menininho que só usava roupa que ganhava de presente, que tomava Coca-Cola quando tirava o primeiro lugar na escola. Imagina, para eu tomar uma garrafinha de Coca-Cola, eu tinha que tirar o primeiro lugar na escola.
um mês ali batalhando para poder tomar uma garrafa de Coca-Cola no final. Oh, que vida, né? Aí de repente Deus tira. E Deus faz tanta coisa gostosa através da gente. A gente teve a oportunidade, né? O Ramon e a Rebeca estavam comigo, quando no Nepal, a última vez que nós fomos lá, um grupo de meninos adolescentes estavam revoltados. Porque os pais tinham abandonado, porque a família tinha abandonado, porque eles não tinham nada, eles só recebiam coisa usada, e todo aquele tipo de murmuração. E o pastor Silvio conversou com eles, e eles estavam bem fechados. Eu falei, eu posso testemunhar? E o pastor Silvio falou para mim, eu queria ouvir o senhor pedindo isso. E ali, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós compartilhamos o nosso testemunho. Nós também fomos dados pelos nossos pais, fui criado por avó, viúva, 2 tias solteiras, os irmãos estavam pousados, meu prefeito, agora a diferença é só uma. Eu não me revoltei igual vocês se revoltaram, eu estudei. Então, existe um futuro para vocês. Se vocês não se revoltarem, se vocês se firmarem com Deus, um dia vocês podem ser doutor, igual eu sou. Veio um quebrantamento naqueles meninos, diz que aqueles meninos começaram a chorar, e até onde eu sei, nenhum deles saiu da casa dos meninos. Estão todos lá hoje crescendo, servindo ao Senhor, e a gente se encontra. Nós já começamos a receber os recadinhos. Ainda bem que vocês estão vindo, vai ser bom encontrar vocês, né? E hoje eles são intercessores nossos. Então nós temos que começar a pôr na nossa cabeça que tudo o que acontece é Deus quem age. E justamente no que Deus que age, eu vejo que Pedro e João, eles tinham um compromisso com Deus. Eles tinham um compromisso com algumas verdades. E justamente nos versículos, a partir do versículo 3, a gente vê relatado aí 5 compromissos que nós podemos ver neles. O primeiro compromisso que nós podemos ver na vida de Pedro e João, e quisera eu que os outros pudessem ver em nós, a nossa vida, igual eu falei, né? Faz só um lembrete para quem está do seu lado, baixa a mão do ombro, e fala assim, ó, estão de olho em você. Você querendo ou não, sabendo ou não, já estou te avisando, estão de olho em você. Igual eu falei, nós nunca proclamamos nada do que a gente faz, a não ser aqui dentro. De repente chega um repórter da televisão, porque alguém contou o que nós fazemos aqui na igreja. Então tem sempre alguém de olho em você. Então eu queria que as pessoas pudessem ver em nós a mesma coisa, o mesmo compromisso que nós vemos na vida de Pedro e João. O primeiro compromisso é oração. Como é bom sabermos que alguém é comprometido com oração. Pedro e João, eles iam na igreja no horário da oração. Então o primeiro compromisso que a gente vê na vida dos dois, Deus quiser que pudessem ver nas nossas vidas, é o compromisso da nossa vida de oração. Segundo, é o compromisso da oração em grupo. Oração eu posso fazer na minha casa, oração eu posso fazer em qualquer lugar, mas eles iam para a igreja, para o templo, no horário de oração, ou seja, todas as pessoas que estavam indo naquele horário sabiam que aquele horário não era hora de pregação, era hora de oração. Por quê? Tem poder, tem importância, tem valor na oração em grupo. A oração na igreja, aquele momento que você se reúne com os outros irmãos e juntos, até nós damos as nossas mãos e nós levantamos um clamor em função de alguma coisa, em função de um país, pela vida de alguém. Nós podemos estar juntos, é importante nós orarmos sozinhos. Ninguém vem para uma oração em grupo se você não tem uma vida de oração individual. Mas nós temos que ter um compromisso com a oração individual e compromisso com a oração em grupo. E a palavra continua falando que no que eles estavam subindo, eles prestaram, eles viram o aleijado. O aleijado falou com eles, igual falou para todo mundo. Eu não creio que subia um por um, dois, subia um grupo. Mas o terceiro compromisso que eu vejo na vida de Pedro e João, que Deus quisesse, não pudesse estar vendo na nossa vida, é o compromisso de prestar atenção na necessidade dos outros. Estar atento na necessidade dos outros. Eles podiam muito bem ser aqueles, né, igual Jesus falou aquela parábola, lembra? Lá do bom samaritano que virou, 3 desciam, né? De repente um homem estava indo por um caminho para Jerusalém, e ele foi atacado por ladrões, e passou o sacerdote. Quando viram aquilo ali, o sacerdote foi para o outro lado. De seguida veio um levita. Quando ele viu aquela situação, aquele samaritano caindo no chão, o levita passou para o outro lado. De repente veio um samaritano, que nem se dava com aquele que estava no chão. Ele parou a sua viagem, pegou o cara, prestou primeiros socorros,
cuidou ali, né? Cuidou das feridas, pegou ele, levou até a pensão mais próxima e falou: olha, cuida dele, está aqui o dinheiro, se você gastar mais que isso, quando eu voltar eu te pago. Então é você estar atento às necessidades dos outros. Então uma vida de oração é importante, um compromisso com oração é importante, e quando você se envolve na oração individual, você passa a valorizar aquele compromisso com a oração em grupo, e começa a prestar atenção naqueles que estão nas suas necessidades ao seu redor. E o que eu vejo na vida dos dois também, logo em seguida, é que eles não tinham nada. Quantas vezes alguém chega para nós, né? Agora vamos, como diz o pastor Jeremias, lá da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, vamos abrir o confessionário. Quantas vezes alguém chega para a gente com uma necessidade, e em vez de nós suprirmos aquela necessidade, a gente começa a falar das nossas. Quem já fez isso alguma vez? Vamos lá. É difícil de assumir, né? Obrigado pelo apoio. Mas os dois, eles falaram que, olha, moço, dá um dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que eles falam comigo? Que eles estavam comprometidos em confiar a Deus, ao Deus que eles serviam, ao Deus que eles estavam indo ali orar e adorar, as suas necessidades, as suas próprias necessidades estavam na mão do Senhor. Olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas nós temos aqui para orar. Eu confio em Deus, as minhas necessidades, mas enquanto isso, eu vou ajudar você a suprir a sua. Ah, como é gostoso quando alguém chega te pedindo um favor. Existe coisa mais humilhante na vida do que você chegar e pedir algo para alguém? Né? Pastor e eu, nós temos um problema sério. Pedir dinheiro. Aí de repente você fala, parece que não, né? Porque ela pediu, você também pediu oferta agora para levar na viagem. É porque não é para a gente. É porque é para a obra do Senhor. Se fosse para a gente, tem gente que está com a gente desde o início da igreja. Quantas vezes vocês viram nós chegando aqui na frente fazendo um pedido de oferta para a gente? A irmã Madalena já falou nunca. Gente, ó, ora aí porque está difícil, nós precisamos comprar comida sempre. Já aconteceu, de repente a gente está sem condições em casa, chegar um irmão para tomar café, ou abençoado, com um saco de arroz na mão, mais abençoado ainda. Quando a última xícara de arroz tinha ido um dia antes. Compromisso em saber que Deus, em confiar a Deus, as suas próprias necessidades. E o quinto e último compromisso que eu vejo na vida dos dois, que deveria ser visto nas nossas vidas, é o compromisso em servir ao próximo. Então, o primeiro compromisso, o compromisso de oração, o compromisso da oração em grupo, o compromisso de estarmos prestando atenção às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Como é bom a gente saber que as nossas necessidades aqui podem ser supridas. Você precisa de um médico, você tem um médico fácil. Ah, mas pastor, mas você não sabe o tanto que é difícil, até para ir para um hospital. Não, mesmo sendo imigrante ilegal, sem papel, um hospital nunca vai negar atendimento para você. Nunca vai negar. Aqui nos Estados Unidos. Vamos especificar. Quarto compromisso. Compromisso em colocar diante de Deus as suas necessidades. E o fato de você estar passando uma necessidade não impede de você demonstrar o quinto e último compromisso, que é o servir aos outros. Pedro e João podiam muito bem ter virado para eles e falado: olha, está vendo aqui no bolso? Ó, tem nada. Mas o que eu tenho eu te dou. Dentro de mim eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Dentro de mim eu tenho algo que vai fazer a diferença na sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E mais do que isso, nós vamos ajudar você a se levantar. Servir ao próximo. Feche seus olhos por um instante. Quais dessas 5 características podem ser vistas na sua vida? Pastor, eu acho que eu estou meio embaixo. Deus te trouxe aqui com uma oportunidade de você poder restaurar a sua vida,
restaurando o seu relacionamento com Ele. Talvez Ele ainda não falou: Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Hoje é o primeiro dia para você poder dar esse passo. Fala: Senhor, eu te aceito, eu aceito o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, me ajuda a ter uma vida de oração. Não existe uma coisa mais complicada, e eu sei disso, eu tenho tentado melhorar cada dia, que é a nossa vida de oração. Nós temos um tempo para poder chegar diante de Deus, o adorar, louvar e até mesmo confiar a Ele as nossas necessidades. Mas é importante nós também trazermos e termos o nosso tempo de oração em grupo. Eu oro em casa, eu não preciso ir na igreja. Não, nós temos que orar na igreja juntos, uns pelos outros. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho essa pesquisa, pode abrir o seu olho por um instante, eu tenho essa pesquisa comigo. Foi provado cientificamente que a oração afeta a vida das pessoas. Tanto daqueles que estão orando, quanto daqueles que estão recebendo oração. Medicina comprova que quando eu chego, eu oro com uma pessoa, isso traz para aquela pessoa uma certeza de que alguém está se importando com ela, e isso acelera o processo de cura. Mesmo quando a gente não está perto, a certeza que nós temos, igual quando nós estamos viajando, ou quando nós estamos no hospital, estamos sozinhos, saber que alguém está orando pela gente, isso acelera o processo de cura e restabelecimento. Então por isso é importante a oração. Por isso é importante a oração em grupo. Quando nós sabemos, um tempo atrás nós estávamos passando alguns problemas, aí eu recebi do Paquistão uma foto de umas crianças com um cartaz na mão, orando pela irmã Cláudia, orando pelo pastor Juliano. Gente, como é gostoso! Oração em grupo, na igreja ali, um grupo de irmãos estavam orando. Então eu queria te encorajar. Pega essas 5 características, esses 5 compromissos, adote na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé, se for possível para você. Coloca a sua vida agora diante do Senhor e fala: Senhor, a partir de hoje, quero fazer parte daquele grupo que ora e faz alguma coisa. A gente sempre fala aqui na igreja que oração sem ação é tapeação. Se você ora, mas você não está servindo aos outros. Por isso o tema dessa palavra hoje é orando e servindo. E eu quero que Deus te dê a oportunidade essa semana de você mostrar que você tem uma vida de oração individual. Que você também tem uma vida de oração em grupo, ou seja, na igreja. E que você se preocupa com aqueles que estão ao seu redor. E mais que isso, você confia a Deus o suprimento das suas próprias necessidades. E você está disposto a servir os outros. E hoje você tem uma ótima oportunidade de servir. E a minha oração é que essa semana, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, Pai, que o Senhor possa estar nos levando, Senhor, colocando fome em nós para uma vida maior de oração. Que nós possamos estar cada vez mais nos entregando a Ti em oração, Pai, sabendo que enquanto nós oramos, nós estamos derramando os nossos corações diante de Ti, ó Pai.